Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto chamado A Vontade de Deus, escrito pelo irmão Neiladeia. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Então, vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, né? Foi o irmão Neiladeia. O que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Então, antes de continuarmos aqui nosso assunto, já abre a sua Bíblia em Colossenses 3, e nós leremos então o capítulo inteiro. Outra coisa que eu acho importante que vocês saibam que eu não tenho nenhuma formação teológica e tudo que eu digo aqui, eu digo daquilo que eu sinto no coração, daquilo que eu acredito que seja verdade, tá bom? Então, por isso que é bom você estar atento à palavra, fazer a sua oração e deixar Deus direcionar o que Ele tem para te dizer. Outra coisa que eu quero pedir é que você compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ter acesso aí à palavra de Deus. Quero também que, se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho, enfim, para que essa mensagem possa ir para outros lugares, tá bom? Então, vamos orar? Ó Deus, nós estamos aqui e queremos que Tu saibas que estamos disponíveis para fazer a Tua vontade, que tenhamos ouvidos de ouvir e para poder colocar em prática aquilo que Tu queres de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler hoje Colossenses 3, de 1 a 17, que é o capítulo todo, né? E essa mensagem desse texto é um verdadeiro convite para a gente se transformar interiormente. É a vivência prática da vida cristã, né? Quem não sabe o que é viver a vida cristã, se ler Colossenses 3, vai logo aprender. Quem escreveu foi o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, né? E ele chama a gente a viver uma vida nova em Jesus Cristo, deixando para trás tudo que é velho, coisas que a gente fazia antigamente, e assumindo a nossa nova identidade com Jesus. O que ele fala pra gente? Porque a gente tem que buscar as coisas lá do alto e deixar de ficar atento aqui só nas coisas da terra. Ele vai exortando a gente a manter foco nas realidades celestiais, nas coisas que realmente importam, nas coisas que não vão passar. A nossa vida tem que estar escondida em Jesus Cristo, que significa o quê? Que nós temos que ter segurança espiritual e uma identidade totalmente transformada. Senão, não é uma vida de cristão. E a nossa esperança futura é revelada quando Cristo se manifestar, porque aí a gente vai ser igualzinho a Ele, lá no céu, né? E vai se manifestar a Ele com glória. Temos que abandonar a velha natureza, coisa que não é nada fácil, né? Então ele fala de alguns pecados, algumas coisas erradas que nós fazemos que temos que deixar para lá, como a imoralidade, a ira, a mentira, a cobiça. Essas práticas aí, o irmão Paulo vai dizendo que elas pertencem àquela vida antiga, quando a gente não tinha escolhido Jesus. Mas agora a gente é chamado a viver de forma bem diferente. Então, em Jesus Cristo, não tem nenhuma distinção de pessoas. Branco, preto, alto, baixo, de outra nacionalidade ou não. Não, para ele não tem nenhuma distinção. E é assim que nós temos que viver, porque somos todos renovados à imagem do Criador. E nós temos, então, por isso, nos revestir de uma nova pessoa, né? Um novo estilo de vida, com compaixão, humildade, mansidão, paciência e, acima de tudo, o amor. Não é fácil não, mas com Jesus a gente chega lá. A paz de Cristo, ela tem que governar o nosso coração. E nós temos que ser gratos todo o tempo. Mesmo que as coisas não saiam de acordo com o que a gente acredita que seria o melhor para nós, nós temos que agradecer, né? E a paz, e tudo que a gente fizer deve ser feito em nome de Jesus Cristo. Sempre, como eu disse, gratos. Bom, resumindo, né? Nesse texto aí, a gente é convidado a viver como uma criatura nova,
com o coração voltado para o céu e abandonando assim os velhos hábitos e nos revestindo de amor, paz e gratidão. Vamos ler? Aqui, Colossenses 3, e diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Está escondido com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes criados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Amém? Esse texto é fantástico, né, irmãos? Então tá aqui toda a descrição da vida cristã. E hoje, especificamente, o irmão Ney vai falar sobre a vontade de Deus. E para isso ele faz um testemunho pessoal. Ele fala que é raro ele falar da experiência pessoal dele, mas que hoje ele vai falar como uma ilustração. E ele gosta de compartilhar esse momento que aconteceu há 25 anos. É uma coisa que mudou totalmente a decisão dele, a vida, a carreira, enfim. E ele conta que, na época, ele era diretor da Convenção Batista de Pernambuco. Então, esse cargo exige muito da pessoa, né? É um cargo muito importante na convenção. Dá conta de todas as igrejas batistas daquele estado, tem que fazer muitas palestras, mas ele sabia que essa condição era temporária, né? Ninguém pega um cargo de gestão assim e fala, é para sempre. Não, ele sabia que era temporária e que em algum momento ele ia voltar a ser pastor e ia deixar aquele cargo importante. Ele sabia disso. E naquele dia especificamente, esse dia que ele está usando como ilustração para nós, ele, não sei, ele acordou assim com um sentimento de inquietação. Apesar que tudo estava bem, ele não tinha recebido nenhum convite, mas ele sentiu que Deus tinha planos para ele, alguma coisa diferente. Aí ele começou a orar, falar com Deus, falou, Deus, me dá um sinal aí, porque não sei porque que eu estou inquieto desse jeito, né? Estou bem aqui no meu cargo, estou fazendo meu trabalho, enfim, mas estou me sentindo inquieto. E naquela época ele viajava muito. E quando ele chegou de viagem, ele orou com a filhinha dele, de que na época tinha 7 anos, a filha dele chamada Tamires. Ele chamou a criança para orar e a oração da Tamires foi muito simples, muito clara. Ela fala assim, Papai do céu,
Obrigado, porque o painho voltou, que eles são nordestinos, né? Obrigado, porque o painho voltou de viagem. E aí fala pro Papai do Céu e diz a ele para não viajar mais. E naquela noite, então, o irmão Neiladeia entendeu o recado e tomou uma decisão, né? Ele voltou, então, a pastorear. Ora, ele usa essa ilustração para dizer para a gente que não existe uma fórmula para a gente ouvir a voz de Deus. Mas a gente sabe que a revelação da voz de Deus está na palavra, a base da fé da gente. Quando a gente está sintonizado, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente busca andar nos passos de Jesus, a gente consegue distinguir a voz de Deus no meio de um monte de ruído produzido pelo mundo. A gente entende o que Deus está falando. É uma coisa muito fantástica, né? Inclusive, eu gosto de usar esse exemplo, né? Quando você tem um filho e você leva ele no parquinho para brincar, tem aquelas várias crianças ali correndo, brincando, você está sentado no banco, você perdeu a visão, você não está vendo onde seu filho está no meio daquele mundo de criança. Mas se ela gritar por você, imediatamente você reconhece que é o seu filho que está gritando e você vai até ele. Porque a gente reconhece a voz daquele com o qual nós estamos conectados. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo em decisões difíceis, a paz interior que a gente tem por meio da palavra de Deus e da oração vai dissipar qualquer uma das nossas incertezas. E eu mesmo sou prova disso. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Paz interior que temos por meio das escrituras e da oração dissipa as nossas incertezas. Amém? Bom, então agora, eu não disse o versículo, né, que o irmão Neiladeia escolheu. Ele escolheu a parte primeira do versículo 15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, né? Então, que a paz de Cristo é que decida, que seja o juiz, né, das nossas decisões. Bom, agora eu vou terminar, e é verdade, eu vou deixar aqui meu abraço de urso. Lembrando que para nós que sabemos que temos que seguir a vontade de Deus, distinguir a voz dele, para nós é muito, muito fácil abraçar. É super tranquilo, então faça isso. Lembra do nosso versículo deste ano, que escolhemos para decorar, que está no Salmo 25, versículo 12, né? Que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.